Sejam muito bem-vindos ao Congresso em Foco Podcast. Estamos recebendo hoje o deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas. Estamos acompanhados do nosso editor, Carlos Lins. Deputado, muito bem-vindo. Bom, muito obrigado ao Congresso em Foco pelo convite, muito obrigado a vocês dois e muito obrigado a todos vocês que nos acompanham nesse momento. Para introduzir um pouco os nossos ouvintes e espectadores, o deputado Amon ele é o deputado mais jovem da bancada do Amazonas da Câmara dos Deputados. Tem, se não me engano, 23 anos, correto? Sim, fui eleito com 21, aí fiz 22 e agora 23. Sim. A sua campanha eleitoral ela viralizou em 2022 por conta principalmente da duração da campanha, que foi exatamente 1 segundo de tempo de televisão, A do campanha qual, mais curta do Brasil. sim, com um recado que também viralizou. Beba água. Agora, um aspecto da sua campanha eleitoral que nem todos os que viram a campanha, os que viram a propaganda eleitoral tiveram conhecimento foi da violência contra o seu esforço eleitoral, correto? Olha, durante a campanha, um dos carros da nossa equipe sofreu um atentado, foi crivado de balas. Corre um inquérito na Polícia Civil do Estado do Amazonas até hoje, que nunca foi concluído. Ao longo do ano de 2023, nós também fizemos uma série de denúncias contra o crime organizado, desde o tráfico de crianças e adolescentes indígenas na região de São Gabriel da Cachoeira, com uma ONG que levava as crianças e adolescentes ilegalmente para a Turquia, até o envolvimento de organizações criminosas e facções com a alta cúpula da segurança pública do estado do Amazonas. É, Todo esse histórico ali de enfrentamento ao crime organizado no estado gerou uma reação cujo estopim foram ameaças ali, uma abordagem truculenta policial no ano de 2024, há poucas semanas, e teve como reação ali do Congresso Nacional o pedido de escolta da Polícia Federal e o estabelecimento da escolta da Polícia Legislativa por parte da Câmara dos Deputados. Sim. Por sinal, essa gravação aqui ela está sendo feita no momento em que o deputado veio escoltado até o nosso escritório. E eu queria saber um pouco como é que está sendo lidar com essas ameaças de morte, principalmente como é que foi esse estopim na, na política do Amazonas. Olha, a política do Amazonas ela tem um histórico de ser muito violenta, de ser, de certa forma, única, desde denúncias que foram feitas ali na imprensa nacional e no momento em que ela ia ser reproduzida na TV, falta energia no estado inteiro, tiroteio, mortes, ameaças, chantagens. O Amazonas é hoje um estado sem lei, mas não pode continuar sendo. Infelizmente, as organizações criminosas e a ausência do Estado brasileiro como um todo na região da Amazônia fazem com que a nossa população sofra com uma série de problemas que se interligam, como por exemplo a atuação criminosa ali das facções ligadas ao tráfico de drogas, que também atuam, diversificam ali a sua atuação e atuam ali na invasão de terras, no desmatamento, que trouxe ali aquela fumaça toda no ano de 2023. Tivemos ali a pior qualidade de ar do mundo em vários momentos no final do ano de 2023 na capital do estado, em Manaus, e uma qualidade ainda pior em municípios do interior onde não há essa medição. Então, Manaus, que é um local já que já é mais bem cuidado, digamos assim, que há uma presença maior do Estado brasileiro, teve a pior qualidade de ar registrada do mundo, e o interior permanece sendo totalmente ignorado ali pelas autoridades brasileiras. A nossa luta é para mudar esse quadro e levar os medicamentos, levar a polícia, levar as creches e escolas e assim por diante. Deputado, sobre esse quadro de violência, né, de retaliação à sua atuação, eu fico um pouco curioso, até por causa da sua juventude, né, do seu tempo aí na política. O senhor já esperava esse tipo de retaliação antes de entrar? Olha, antes de entrar para a política, não, mas antes de ser deputado federal, já esperava a partir disso, até porque um carro nosso foi crivado de balas. No entanto, eu não achava que o crime organizado que se infiltrou ali na Secretaria de Segurança Pública e demais órgãos, tanto da Prefeitura quanto do Estado, quanto até mesmo na esfera federal, teriam ali, essa milícia teria coragem de atentar contra um deputado federal. Fazer esse tipo de intimidação é um claro atentado às prerrogativas constitucionais conferidas a mim pela população e à própria democracia.
Então eu realmente não esperava que eles tivessem toda essa ousadia, mas digo para esses a mesma coisa que eu disse na campanha: bebam água porque vão ter que me engolir. Bom, como é que teria sido essa infiltração do crime organizado nas esferas locais de poder? Olha, esse dossiê, ele mostra ali, ele faz uma linha do tempo desde a época anterior ao atual governo estadual, que mostra que, de forma gradativa, pessoas ligadas, parentes de narcotraficantes, por exemplo, amigos, assim por diante, foram sendo nomeados e, na gestão do atual secretário de Segurança Pública, quando ele era da Secretaria de Administração Penitenciária, houve ali uma série de rebeliões do sistema prisional que foram noticiadas no Brasil inteiro e as autoridades naquela época fizeram uma espécie de acordo para suspender e acabar com aquelas rebeliões, com a decapitação dos presos e tudo aquilo que tomou a imprensa, inclusive internacional. Foram cenas muito violentas e aparentemente o Estado brasileiro não resolveu isso com a sua própria capacidade, mas recorrendo e se curvando ali a uma autoridade totalmente ilegítima que é exercida por parte dos integrantes do crime organizado. Isso acontece em outros estados do Brasil, como por exemplo o Rio de Janeiro, onde muitas vezes deixam de fazer operações em determinados locais, ou a polícia deixa de acessar determinados locais no Rio de Janeiro ou em São Paulo, em razão de supostos acordos com o crime organizado, e não é diferente no Amazonas. No entanto, no Amazonas, nós acreditamos que esse quadro ainda não é tão publicizado quanto deveria e que, por não ser publicizado, o estado em que as coisas se encontram chega a ser pior do que em São Paulo e no Rio de Janeiro, que tem ali a atenção da imprensa e também do poder político, das estruturas de poder. Em 2023, em dezembro de 2023, eu recebi ali dois oficiais ali da polícia que trouxeram essas informações de dentro com gravações, anexos, documentos internos e assim por diante, que foram encaminhados ali à Polícia Federal após apuração e após análise da nossa equipe parlamentar, e que estão sendo hoje, são alvo de investigação, de inquérito policial na Polícia Federal. A reação a isso, que foi uma atitude um pouco mais hostil e um pouco mais incisiva da parte do nosso mandato, foram as tentativas de intimidação por parte do crime organizado lá em Manaus. Uhum. Nós temos exemplos de intimidação? Sim, além da abordagem policial, nós recebemos ali ligações e mensagens de números do exterior, da Nigéria, dos Estados Unidos, com mensagens temporárias, insinuações sobre casos extraconjugais familiares, outras questões familiares que são uma tentativa de constrangimento e de chantagem, né? Que, na minha opinião, não tem efeito e que politicamente é até um tiro no pé da parte deles. E como que o senhor avalia a recepção disso pelos outros deputados da bancada amazonense também? Você se sente respaldado, apoiado? Olha, ou você sente que há alguma reação dentro da própria Câmara? a bancada amazonense ela é uma bancada muito diminuta, uma bancada muito pequena. Nós temos apenas 8 deputados federais, que é o número mínimo de deputados hoje previsto pela Constituição. Uma parte desses deputados se ligou para mim e se solidarizou e articulou ali nos bastidores sem se expor, até por uma questão de segurança. Quanto mais pessoas se expuserem nessa situação, maior pode ser a reação do crime organizado contra as autoridades. E aí parte dos deputados amazonenses tem esse receio e atua nos bastidores, conversando com a Polícia Federal, com os ministérios e assim por diante. Mas nem todos os deputados foram, de fato, solidários a essa questão, infelizmente. Deputados de outros estados e até senadores, como o senador Alessandro Vieira, de Sergipe, se solidarizaram, mandaram suas mensagens, entraram em contato com as autoridades e há hoje uma pressão política muito grande, inclusive exercida pelo próprio presidente da Câmara, para que a Polícia Federal, o governo brasileiro e o Estado brasileiro como um todo possa resguardar as prerrogativas constitucionais que foram conferidas a mim. Uhum. Você chegou a conversar diretamente com a Arthur Lira sobre o assunto? Cheguei a conversar com ele, fiz diversas ligações e conversei também por mensagens sobre o assunto. Ele determinou ali essa escolta aí, reuniões ali com a diretoria e o comando da Polícia Legislativa da
Câmara dos Deputados. Conversei também com a Procuradoria Legislativa, que entrou ali em nossa defesa em algumas ações judiciais. A Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas chegou, inclusive, a judicializar algumas questões contra mim, querendo que eu me explicasse por palavras, votos e opiniões, que é um evidente ataque ali a prerrogativas constitucionais, quanto à imunidade material dos deputados federais. Então é mais uma tentativa de intimidação ali, de mostrar ali, através da justiça, na primeira instância, quebrando também a prerrogativa de foro, de tentar me intimidar. Mas isso foi pauta ali para a Procuradoria Legislativa, que tomou as devidas providências e as prerrogativas foram mantidas ali. E desde que foi colocado no lugar esquema de segurança, teve alguma intercorrência, alguma coisa? Não. Desde que tudo isso foi publicizado e que a escolta foi determinada, eles não tentaram mais nada, com exceção ali das campanhas de desinformação, que podem inclusive atingir ali, por exemplo, a minha esposa, minha companheira, que não tem a mesma prerrogativa de andar com a escolta da Polícia Legislativa, e enquanto eu estou em Manaus, por exemplo, ela pode sofrer algum tipo de atentado, enquanto eu estou em Brasília, ela pode sofrer algum tipo de atentado ou intimidação em Manaus, parando, por exemplo, numa blitz ou alguma coisa e reconhecerem o rosto dela. Espalharam ali dados, endereço, dados íntimos dela, fotos das redes sociais e assim por diante, em diversos grupos ali no estado do Amazonas. Então há hoje uma campanha de desinformação que utiliza tanto veículos ali da chamada imprensa marrom e influencers, quanto disparos em massa, fake news espalhados em grupos de WhatsApp e assim por diante. Tudo isso está sendo monitorado pela Polícia Federal e, hora mais, hora menos, deve ali ser alvo de uma operação. Pode tardar, mas não falhará, né? E como você e sua família têm lidado com isso? Olha, todo mundo está meio apreensivo, a gente está tomando as devidas precauções, a família é bem preocupada, mas é algo, são ossos do ofício, né? Eu me dedico muito à política e eu sinceramente acho que eu não teria outra vida que não fosse ali, hoje em dia, na política partidária. Muito embora eu não dependa disso para viver, eu sempre tive ali boas condições, mas eu quero prover essas boas condições e oportunidades para o resto da população também. E eu transformei ali a política no meu hiperfoco. E o senhor mencionou também isso de que outros deputados estão envolvidos com isso nos bastidores, mas não se expõem. O senhor considera que o seu papel de ser o deputado que se expõe, ele tem alguma importância nesse sentido? Com toda certeza. Enquanto os outros trabalham por trás? Com toda certeza. Assim, eu discordo da atuação contra o crime organizado apenas nos bastidores. Os manuais ali de combate ao crime organizado, eles costumam orientar as pessoas a preservarem a sua identidade, justamente por medidas de segurança. Mas o que eu acredito é que, enquanto as autoridades brasileiras não estiverem dispostas a terem essa exposição, a colocarem a cara a tapa contra o crime organizado, o Estado brasileiro não vai ter a capacidade de se impor e, de fato, combater o crime organizado. Tanto é que a maior parte das políticas públicas voltadas ao combate ao crime organizado não tem tido sucesso e as grandes organizações criminosas do país continuam crescendo cada vez mais e se expandindo. Uhum. E quais você diria que são as principais soluções para a questão do crime organizado na região norte do país? Olha, para além de uma possível intervenção na segurança pública do Estado, nós precisamos atuar ali na questão de base, na educação, por exemplo. A ausência do Estado brasileiro na questão da educação e da saúde no interior do Amazonas também colabora para o avanço da criminalidade, que muitas vezes, tanto nas comunidades mais carentes de Manaus, na capital, quanto principalmente nos interiores, acaba dominando os espaços de poder ali, elegendo vereadores, elegendo deputados, elegendo prefeitos, através do assistencialismo. Como essas pessoas não têm hoje plenas condições ali de dar uma boa educação para o seu filho, obter o acesso a determinados medicamentos, ou até mesmo colocar a comida na mesa, o assistencialismo, tanto na área da saúde, quanto na área da educação, ou até mesmo com o fornecimento de cestas básicas, acaba sendo um mecanismo de poder por parte das organizações criminosas, e isso faz com que eles tomem também o poder político. E aí, o caso
fica cada vez mais grave, porque como que a gente pode esperar que o Estado brasileiro, na esfera municipal e na esfera estadual, possa agir contra o crime organizado, quando nós temos indícios que o próprio crime organizado é hoje o Estado brasileiro ou parte do Estado brasileiro nessas instâncias. Então, nós precisamos de uma intervenção urgente, de uma grande operação, de uma grande investigação e que cada vez mais pessoas coloquem ali a cara a tapa para enfrentar essas pessoas. Uhum. E falando em questões de política partidárias, o senhor é deputado pela Cidadania, que é um partido que está agora federado ao PSDB. E nós estamos agora tendo a primeira legislatura no país em que nós temos federações formadas. E eu queria saber um pouco como é que está sendo, nessa federação específica, a relação entre os dois partidos. Olha, essa relação ela é recheada de turbulências, mas a bancada federal de cidadania tem tido uma relativa boa relação com a bancada federal do PSDB, na medida em que as necessidades dos dois partidos são as mesmas. Nós precisamos ali compor alianças políticas em prol da sobrevivência dos dois partidos, e eu acredito que a atenção a determinadas pautas, como a questão dos projetos de lei que nós temos relatado, como o combate ao crime organizado, como a redução da burocracia na máquina pública e assim por diante, são pautas convergentes entre os dois partidos, muito embora a origem dos dois seja diferente ideologicamente falando. Uhum. Você acredita em uma recuperação desses dois partidos depois dos últimos estados eleitorais? Olha, eu acredito que é possível essa recuperação, mas antes de nós recuperarmos plenamente, é evidente que nós, muito provavelmente, ainda vamos ter um encolhimento. É preciso ali trocar os quadros do partido em todas as cidades e estados, a militância, os vereadores, agir nas bases. E aí, esse trabalho de bases é um trabalho demorado que deve fazer ali com que haja um encolhimento antes da volta à expansão. Mas no quadro de deputados federais, nós esperamos ali ter um avanço na quantidade de deputados federais na próxima eleição. Esse encolhimento, na sua avaliação, já deve ser sentido agora nas eleições municipais? Olha, talvez sim, mas não necessariamente na questão das candidaturas às prefeituras. Mas, por exemplo, nós temos vereadores ali que, ao longo da trajetória política dos dois partidos, foram acrescentados aos quadros do partido e que hoje nós não enxergamos como tendo uma convergência ali ideológica com os objetivos do nosso partido. Então é evidente que esses vereadores não devem, por exemplo, concorrer ali nas chapas da federação em muitos estados e por isso deverá haver um período de transição, onde quadros políticos serão perdidos para que outros ganhem espaço. Uhum. E o senhor pretende concorrer na disputa para a Prefeitura de Manaus? Olha, eu acho que essa é uma decisão que não deve partir de uma vontade própria minha. Eu mesmo já declarei que não é uma intenção minha, não é uma vontade que vem hoje de uma ambição política, mas a população tem demonstrado ali interesse numa candidatura e isso pode ser visto ali com a colocação em pesquisas, mesmo com as minhas declarações contrárias a uma candidatura. Você acredita então que no momento não, só que ainda não há... A decisão vai vir no momento adequado, mediante consulta popular e mediante também uma articulação política. Então, se for necessário para o projeto político ali, para que nós possamos, por exemplo, eleger mais vereadores, recuperar o partido e assim por diante, eu posso considerar essa possibilidade, mas hoje não é uma vontade que vem de mim, uma ambição de poder, por exemplo. Até porque eu acho que candidaturas e conquistas de mandatos eletivos não devem partir de ambições pessoais, e sim de ambições de transformações. E hoje eu sinto que a minha missão na Câmara dos Deputados ainda não está completa. Eu vou trabalhar o máximo que eu puder para completar essa missão e para fazer aquilo que eu vim fazer. Eu gosto muito do meu trabalho, eu amo o que eu faço e, como eu falei no início, eu não me vejo fazendo outra coisa senão militância política, senão uma atuação ali com ou sem mandato. Desde os 12 anos eu faço trabalho voluntário, faço parte do quadro ali de voluntários da pool de voluntários da United Nations Volunteers, que é a agência de voluntários da ONU, do movimento Wikimedia, que é responsável, dentre outros projetos, pela Wikipédia. Criei vários projetos
sociais ali voltados aos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, como o Projeto Galho Forte, que começou ali com o plantio de uma árvore por voto na eleição de vereador, mas temos também o Caravana das Letras, o Epifania Política, que são projetos voltados à educação política e à educação em geral, à cultura e artes, um projeto voltado aos esportes e saúde, e assim por diante. E esses projetos são todos feitos com voluntários, então eu não me vejo hoje, se eu precisar, se eu tiver que deixar de fazer alguma dessas coisas para uma candidatura, eu acho que eu não deixaria. A única hipótese seria se eu pudesse continuar com todos os projetos sociais, com todos os projetos de lei, com toda a minha atuação em dia. Mas o senhor se vê no futuro tentar algum cargo do executivo? Talvez um dia, eu acredito que sim, até porque quem vem para a política vem para mudar, e a mudança se faz no cargo do executivo, né? Efetiva. Eu posso influenciar nas mudanças sendo parlamentar, mas é o Poder Executivo quem tem o poder ali de determinar. Não, esse vai ser o projeto, essas vão ser as políticas públicas aplicadas na cidade. E tem muita coisa que me incomoda no estado do Amazonas e em Manaus. Por exemplo, a questão do saneamento básico. Manaus está no meio da floresta amazônica e hoje não tem onde jogar lixo. O aterro sanitário, que na verdade é um aterro controlado, tecnicamente falando, hoje opera de maneira irregular. Já tem decisões judiciais ali contra a continuidade desse aterro, mas apesar das decisões judiciais, nós não temos nenhum outro aterro sanitário que esteja legalizado e que possa exercer essa função. Então, isso contamina os lençóis freáticos e prejudica a questão do saneamento básico, do fornecimento de água potável e assim por diante. A questão da segurança é outra questão que pode ser influenciada. O bom asfaltamento das ruas ou a boa iluminação pública pode facilitar o acesso das viaturas a determinados locais. A ação de bases na educação, como, por exemplo, a questão da construção de novas creches, da abertura e criação de novas creches e vagas para a população, evitando ali o sorteio de vagas, que é algo que ocorre. Você imagina, uma metrópole como Manaus sorteia vagas de creches, inclusive muitas vezes com processos que não são transparentes e já foram alvos ali de investigações do Ministério Público e de ações da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, e sorteia vagas para quem é que vai estudar nas creches municipais ou não. Então, centenas de milhares de famílias não têm acesso a um direito constitucional deles, que é o acesso à educação para os seus filhos, porque a prefeitura não investe adequadamente na construção de creches, em concursos para os professores e assim por diante, muito embora isso tenha sido proposta de campanha do atual prefeito. Então, com certeza, eu enxergo coisas que poderiam ser mudadas e eu vejo material para isso, mas eu tenho responsabilidade política e eleitoral, então eu não vou simplesmente abandonar ali algo incompleto. Eu vou trabalhar para, se fosse o caso, concluir todas as minhas propostas de campanha antes de sair, por exemplo. Então é algo que tem que ser avaliado com muita cautela, não é uma decisão fácil e por isso a minha resposta também não é simples. Sabemos que na cena local lá de Manaus e também estadual, o senhor é um parlamentar de oposição. Mas a nível federal, como é que você enxerga o desempenho do atual governo, principalmente na gestão dos recursos da Amazônia? Olha, eu acho que o governo federal está cambaleando, está patinando ali nas suas promessas. Eles prometeram, por exemplo, desmatamento zero na Amazônia e não estão nem perto de concluir isso, muito embora tenham anunciado várias vezes que o foco do governo federal é essa questão do desmatamento, da redução do desmatamento. Porém, muito embora numericamente a gente possa apontar que em muitos estados o desmatamento possa ter diminuído, a consequência socioambiental desse desmatamento aumentou. Eu posso citar como exemplo a produção da fumaça ali por conta do fenômeno do El Niño, que afetou a saúde pública em todos os municípios. Então, combater o desmatamento não é simplesmente reduzir números. Combater o desmatamento é algo que precisa ser feito por um objetivo comum, que é o objetivo não apenas de impedir o avanço das mudanças climáticas, mas também de impedir que a saúde pública, a saúde das pessoas piore, que os índices de doenças respiratórias piore e assim por diante. Então, eu acredito que o governo não tem tido sucesso nessa integração ali das políticas públicas. A gente precisa, de novo, atuar não de forma monotemática, mas pensando ali que uma política pública está sempre atrelada à outra.
especificamente o Ministério do Meio Ambiente. Na ministra Marina Silva, o senhor avalia que que o trabalho, que a atuação deles tem deixado a desejar, ou que eles são sabotados de alguma forma pelo As duas coisas. establishment? As duas coisas. Eu tenho muitas críticas, já fiz críticas públicas à atuação no Ministério do Meio Ambiente, mas eu vejo que a maior parte das pessoas que lá trabalham estão bem intencionadas, mas eles também não têm condições políticas para isso. Então, não adianta você anunciar na COP que fazer um discurso ao lado da ministra e dizer o nosso objetivo é tal, se os outros ministérios e ministros do governo federal não derem condições e atuarem em conjunto. E não adianta também a gente reduzir isso tudo a uma questão eleitoral ou política, de discurso. A gente precisa ter essa integração. E hoje, se o governo federal não tomar uma decisão muito séria, por exemplo, nessa questão de segurança pública, que deve ser considerada até mesmo uma intervenção federal, os outros ministérios que têm objetivos ali, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente para a questão da redução do desmatamento e dos crimes ambientais, não terão sucesso. E o próprio Congresso Nacional no meio disso? Com toda certeza também tem sido muito deficiente nisso. A gente viu durante a COP sendo aprovado ali projetos que abrem brechas, projetos supostamente ambientais, mas que abrem brechas para a prorrogação ali das usinas termoelétricas no Brasil. Então, a gente tem pecado muito e eu luto dentro do Congresso Nacional para mudar essa mentalidade perante outros deputados para que a gente possa caminhar no caminho e pelo caminho correto. E no parlamento, você acha que a sua idade acaba atrapalhando na articulação? Às vezes atrapalha sim, porque muita gente tem um certo preconceito, não só para com a idade, mas para com a minha forma de atuação. Então, tem gente ali que é da política mais antiga, que não entende o uso das redes sociais, as denúncias e assim por diante. Tem gente que não entende, por exemplo, porque eu estou no espectro autista. E eu não frequento festas, por exemplo. Boa parte das articulações são feitas em grandes festões aqui em Brasília, com música alta e tudo mais. E eu não consigo ir para essas festas. Eu não vou porque eu tenho, por exemplo, sensibilidade auditiva. Entende? Então, isso limita muito a minha atuação no Congresso, mas eu tenho poucos, mas bons parceiros aqui dentro do Congresso Nacional que têm me ajudado nessa articulação. E aí, o ano de 2024 é um ano de grandes expectativas, onde a gente deve melhorar muito nessa questão e ter uma transformação, uma mudança gigantesca ali de eficiência no nosso mandato. Eu já tive ali um dos mandatos mais produtivos no que diz respeito a projetos de lei e o mais econômico do Brasil, inclusive pelo levantamento do próprio Congresso em Foco, que levantou lá o custo de cada deputado, da cota para o exercício da atividade parlamentar e da verba de gabinete. E espero agora ter também um dos mandatos mais articulados com a ajuda dessas pessoas e tentando ali seguir estratégias alternativas. O senhor falou de parceiros ali no Congresso. Acho que é um bom momento para te perguntar a respeito do gabinete compartilhado. O gabinete compartilhado é uma grande ferramenta de parceria política e de economia de gastos públicos. Lá nós temos integrantes tanto de centro-direita quanto de centro-esquerda que se uniram ali em prol de um objetivo comum. Independentemente das diferenças ideológicas de cada um, a gente encontra ali as convergências, por exemplo, na área ambiental e utiliza uma equipe técnica compartilhada. Então, cada parlamentar tem a sua equipe individual e tem, dentro do seu gabinete, uma equipe dedicada a apoiar o gabinete compartilhado. E aí a gente compartilha ali a expertise e o conhecimento de especialistas como economistas, como juristas e assim por diante, para elaborar projetos de lei melhores, para ter um assessoramento melhor. E aí, se eu fosse contratar isso só com o meu gabinete, eu teria uma dificuldade de contratar profissionais com uma faixa salarial tão melhorada ali e com uma formação acadêmica e experiência tão boa quanto a gente precisa. Até porque profissionais com uma formação acadêmica mais elevada e mais experientes são escassos no mercado. E compartilhando esses profissionais entre a gente consegue aumentar a eficiência de forma avassaladora. Então, não é à toa que os integrantes do gabinete compartilhado conseguem ser mais produtivos, conseguem economizar mais o dinheiro público e assim por diante. Perdão, mas para situar nosso espectador, nosso ouvinte aqui, o gabinete compartilhado são 7 parlamentares?
São Assim, 7 não é- parlamentares, são 6 deputados e um senador que se uniram ali em prol desse objetivo comum. Nós temos deputados ali do PSB, nós temos um senador do MDB, tem o eu do Cidadania, tem a Camila Jara, tem vários deputados ali de partidos diferentes que, independentemente dos votos de cada partido, decidiram se unir para analisar pauta a pauta. E a gente não necessariamente combina os votos. Tem muitas votações onde um vota a favor, outro vota contra, o outro não vota, porque nós não temos ali uma relação de hierarquia ou de acordo necessariamente para votos, mas de articulação política sim, de troca de informações sim e de compartilhamento da equipe técnica sim. Não existe, então, por exemplo, uma orientação do gabinete compartilhado na hora de Olha, votar. o gabinete compartilhado ele sugere os votos, mas nenhum deputado ou senador do gabinete compartilhado é obrigado a acompanhar esses votos e não há nenhum tipo de punição para quem não acompanhar. A orientação, inclusive, ela é personalizada para cada deputado. Então, a equipe técnica ela analisa e entende que, dependendo do partido do deputado, dos votos anteriores, há uma necessidade de votar a favor ou contra determinado projeto e eles orientam de forma personalizada cada deputado. E de onde veio essa articulação? Por que esses parlamentares especificamente? Como que foi essa conversa? Olha, o gabinete compartilhado ele está na sua segunda versão hoje. Ele surgiu ainda na legislatura anterior, quando eu não era deputado federal. Foi uma articulação ali do senador Alessandro Vieira, da Tabata e do Felipe Rigoni. E aí, na legislatura seguinte, eles conversaram conosco, decidiram expandir isso e nós decidimos ali formar essa família maior com o objetivo de ter um apoio maior, de ter uma equipe mais bem preparada, de ter mais pessoas à disposição e assim por diante. E isso, não sei, no seu ver, isso indica talvez uma nova forma de organização, de Com toda certeza, eu acho que outros gabinetes compartilhados, de outras inclinações políticas. tentaram fazer isso, mas não deu certo ali, num grupo oposicionista que era a como era aquela frente parlamentar? Que o Dallagnol estava querendo fazer na época que ele tinha mandato, eram os shadow cabinets, os gabinetes espelhados. Ali era uma tentativa de unir ali 30 deputados, então era muita gente, com o objetivo de cada um focar num ministério diferente para ajudar na fiscalização, tanto deputados independentes, é o meu caso, quanto deputados declaradamente de oposição, que são outros deputados, por exemplo, do PL. Mas não deu muito certo porque, assim, essas parcerias, quanto mais deputados e senadores estiverem envolvidos, mais complexo fica o relacionamento dentre os parlamentares e também da própria equipe. E aí, por isso que o gabinete compartilhado ele começou com 3, agora tem 7, está se expandindo para 8, 9 parlamentares talvez, e ao longo do tempo é que isso vai aumentando. Se a gente já começar com 30 parlamentares, fica uma grande bagunça e não tem como se organizar. Existe alguma expectativa de quem deve ser o próximo quadro do gabinete compartilhado? Existem algumas expectativas, mas em respeito a esses parlamentares, eles não tomaram a decisão deles ainda e para não pressionar eles publicamente por isso, eu prefiro deixar ali em reserva, até que eles tomem a decisão deles. E o senhor também faz parte da Frente Parlamentar Ambientalista. Sim. Como é que você avalia as atividades da Frente Parlamentar nesse último ano? A Frente Parlamentar Ambientalista tem sido ali um grupo de resistência do Congresso Nacional. Infelizmente, a gente não tem a mesma visibilidade que outras frentes, como a Frente Parlamentar da Agropecuária, mas nós ali procuramos participar de reuniões de outras frentes para reunir ali na Frente Parlamentar Ambientalista e trocar informações estratégicas e tentar se articular, mesmo sendo menos gente. Eu acho que nós somos pessoas mais dedicadas e comprometidas com a causa. E não estamos ali em busca de benefícios eleitorais ou de parcerias ali com o empresariado, e sim com as nossas causas. E isso nos une de forma muito mais forte do que outras frentes parlamentares. E um tema que ficou em alta na questão ambiental nesse último ano foi o marco temporal que foi usado na Câmara e no Senado. Você acredita que ainda seja possível uma vitória do Bloco Indígena contra o marco temporal na via judicial? Acredito que sim, porque o projeto de lei que foi aprovado, ele tem uma série de inconstitucionalidades. A gente precisaria, por exemplo, passar via PEC, não via projeto de lei, algumas questões que dizem respeito ao marco temporal. Como há esse vício de constitucionalidade, o Supremo pode barrar. No entanto, há sempre a possibilidade de que o próprio Congresso Nacional volte a fazer uma PEC
e mudando a Constituição, essa discussão poderia acabar. Eu acho que a gente precisa se ater à legalidade dos fatos e também evitar ali confrontos desnecessários. O Congresso sabe que isso é inconstitucional. Por que foi aprovado um projeto de lei e não uma PEC? Foi uma forma de criar uma crise institucional de alguns deputados, e eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que seguir a Constituição à risca. Se nem a própria Câmara dos Deputados, nós que somos deputados, cumprimos a Constituição, quem é que vai cumprir nesse país? Então, é uma crítica ali, uma autocrítica que eu faço à própria Câmara dos Deputados, mas é uma decisão política, né? Essa questão dos freios e contrapesos, do embate político, da pressão institucional, também é algo que faz parte do jogo político. Então, é algo que é da democracia, né? Isso que o senhor falou já desdobra vários capítulos para frente. A questão de ser judicializado no STF, retorna ao Congresso, o Congresso botou uma PEC, a PEC, enfim, está indo. O senhor vislumbra isso? Vai ser um acontecimento que vai ser... Eu acho que no ano seguinte vai ser... vai tomar os próximos anos sim, mas eu não acho que é algo que necessariamente vai ocorrer ainda esse ano. É possível que isso leve algum tempo. O Supremo pode levar algum tempo para analisar. Depois que ele analisar e decidir, o próprio Congresso pode levar algum tempo para votar novamente essa questão. Enfim, é uma questão complexa que não tem como a gente prever muito. Vai depender do clima político. E como é que foi dentro da federação essa discussão sobre o marco temporal? A federação ela liberou ali os votos dos deputados para que cada um votasse de acordo com o que bem entendesse, mas a orientação foi a favor do marco temporal por parte da federação, da liderança da federação, né, na época. Eu não fui favorável a esse projeto de lei, porque, como eu falei, é um projeto que já nasceu morto, já nasceu inconstitucional, porque foi um projeto de lei e não uma proposta de emenda constitucional. E como é que você enxerga o mérito desse projeto? Olha, eu acho que a gente precisa ver caso a caso essa questão das reservas. Eu não acho que uma solução simples como um marco temporal deve resolver todos os problemas do Brasil desse conflito. Até porque nós temos casos ali, por exemplo, de aldeias, de tribos, de etnias indígenas que, na época da Constituição, tinham sido expulsas das suas terras. Então é óbvio que se a gente pegar e traçar uma régua, um marco temporal, falar, só quem não estava lá só quem já estava morando ou vivendo lá nessas zonas terá direito. E como que a gente faz para essas pessoas que foram expulsas? Elas não estavam deixando o local porque queriam, elas estavam deixando porque foram expulsas pela criminalidade, por fazendeiros armados e assim por diante. Então, é uma questão muito mais complexa do que aqui muitos deputados estão colocando. E eu acho que isso tem que ser analisado caso a caso. E, além do mais, não ter o marco temporal não quer dizer abrir a porteira para que todo tipo de terra indígena seja demarcada. O processo de demarcação de terras indígenas é algo super complexo, super demorado e que depende de vários fatores. E aí, ter um discurso político, como muitos deputados têm, que dá a impressão de que não ter o marco temporal seria necessariamente determinar que certas empresas ou fazendeiros ou pessoas percam suas terras é uma completa desinformação e distorção ali do cenário real, né? Mas na sua variação, então, o atual mecanismo quer dizer, o mecanismo de demarcação pré-marco temporal, ele precisa de algum ajuste? Ele precisa de ajustes, só que esses ajustes precisa sim, mas não é uma solução simples como a do marco temporal que vai resolver isso. Então a gente precisa escutar tanto os indígenas quanto as pessoas que estão reclamando ali essas terras e ter uma solução que permita uma análise mais caso a caso, enfim, que não tenha essas limitações todas, né? Existem outras questões ambientais que você entra em atrito com a federação? Olha, não é bem um atrito. A federação, como eu falei, ela tem uma orientação ali do partido, mas em várias votações, como esse caso do marco temporal, a gente conversa nas reuniões de bancada e cada um fala, olha, nesse caso aqui eu não me sinto confortável em votar a favor ou contra ou seguir a orientação.
e o líder fala, tudo bem, vote com a sua consciência, e não tem problema nenhum, a gente senta de forma civilizada e debate, né? Uhum. Passou um Comerciais. aqui. Você acha que vai ter uma renovação da federação do PSDB com a cidadania na próxima eleição? Não faço ideia. Tem membros do Cidadania ideológicos lá de trás, históricos da cidadania, que são contra, e tem membros que são a favor. Assim como do PSDB, tem membros que são contra, tem membros que são a favor. Pela bancada, se a gente tiver uma sintonia cada vez maior, e como eu falei, se agirem de forma respeitosa diante das divergências em votos, não vejo motivo para a gente não continuar com isso. Até porque, qual que seria a desvantagem de a gente manter uma parceria, uma federação ou ter uma fusão? A desvantagem seria limitar, ou ideologicamente ou politicamente, os votos dos deputados. E se a própria posição da bancada e do líder é de entender as divergências e liberar esses votos divergentes no partido, então eu não veria motivos para a gente não renovar isso. Uhum. Uma coisa que chamou muita atenção esse ano é que a federação do PSDB com Cidadania e também o Podemos, que são dois partidos que são independente barra oposição, conforme o Sim. pronunciamento de cada líder, eles entregaram muito mais votos ao governo do que partidos da própria base, como a União Brasil. Você acha a tendência esse ano é manter esse comportamento ou eles devem começar a ficar um pouco mais oposicionistas? Olha, depende muito dos deputados. Nós temos deputados que tendem a ser da base no partido e justamente por isso, pela postura do partido de liberar esses votos, os deputados eles nos informam, olha, eu tenho uma articulação política ali no meu estado, XYZ, e eu gostaria de acompanhar. E a gente permite isso, é uma postura da própria federação. Quando a gente tem uma postura de independência, é isso que significa, é a gente não forçar os deputados a serem base ou oposição e liberar eles para que, de acordo com o contexto político local, cada deputado diga qual que deve ser a sua tendência. E aí, muitos deputados se sentem mais à vontade para acompanhar. Em partidos grandes que se dizem da base, o que acontece, na verdade, é uma coisa tipo como fazem do Centrão. Eles negociam cargos, negociam até uma espécie de chantagem política, para com o governo federal e, por isso, em determinadas pautas, eles orientam de forma contrária aos deputados, e aí os deputados que são da base são meio que obrigados a votarem contra o governo, como uma forma de demonstração de força política. E aí, depois que esses acordos políticos são cumpridos com o governo federal, aí eles voltam a votar a favor. Isso não acontece num partido independente, porque nós não temos o perfil de chantagear politicamente, de negociar cargos e assim por diante. Então, é óbvio que não vai haver uma orientação contrária só com o objetivo de conquistar determinado espaço no governo federal, até porque esse não é o tipo de política que eu faço, por exemplo, e eu não aceitaria estar em um partido que me obrigasse a fazer isso por uma questão política maior que não diz respeito a mim. Para mim é um total desrespeito com a vontade popular. O eleitor que votou em mim, ele votou entendendo as minhas propostas e aquilo que foi apresentado. Se eu não tiver a liberdade para cumprir as minhas propostas de campanha, que foram todas feitas com o aval do partido e de acordo com o programa partidário, então não faria sentido nenhum eu estar afiliado a esse partido. Como que o senhor veria se um quadro do Cidadania entrasse no governo? Cidadania, ele declarou independência, a sua bancada declarou independência, muito embora membros da executiva ou do diretório queiram que o partido seja a base, e há uma cláusula lá no nosso estatuto que proíbe o fechamento de questão. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Cidadania é um dos únicos partidos do Brasil que não podem ali obrigar os deputados a cumprirem determinados acordos políticos nesse sentido. E essa é uma característica do Cidadania. Então, o Cidadania ele é um partido onde as coisas se decidem por meio de convicção ideológica. E aí, o que acontece? Se determinada ala do partido quer que a gente vote favorável a uma pauta, ela tem que nos convencer e não nos obrigar. Você acredita que E aí nós fazemos os consensos. Às vezes a gente entra em acordos e às vezes não. E a própria ala ideológica do partido tem uma aceitação muito grande. Eu mesmo
votei muitas vezes contra a orientação da liderança e a favor daquilo que a ala ideológica acreditava que era o correto, porque eles conversaram comigo, debateram, mostraram seus fundamentos e me convenceram. E eu, como cidadania, prover essa independência aos deputados, 2 deputados votaram de um jeito e eu votei de outro, por exemplo. Isso é totalmente normal e aceito, tanto dentro da bancada quanto dentro do partido. Me ocorre que essa forma que o senhor falou dos partidos da base do governo, mas que acabam votando contra por um mecanismo aí de chantagem, são justamente não necessariamente chantagem, eu falei, porque a gente sabe que ocorre, mas tem casos e casos. Tem casos que realmente é pelo programa partidário do partido, tem casos que é algo que aconteceu. A gente viu no passado, por exemplo, no governo anterior, o Centrão sequestrando o orçamento público. A gente vê esse ano o Centrão, e eu não estou aqui acusando ninguém especificamente, nem o presidente da Câmara, nem o ex-presidente, nem quem quer que seja. Mas nós temos vários deputados que têm essa forma de atuação política, que eu não concordo, eu não sou membro desse grupo. Mas me ocorre que os partidos que estão fazendo essa dança com o governo, né, de apoia, não apoia, pede cargo, volta, não sei o que e tal, são justamente os partidos que estão lançando seus balões de ensaio agora e colocando na mesa ali, por qualquer mecanismo que seja, aí não entro nesse mérito, mas começam a correr por aí os nomes para a sucessão da presidência da Câmara dos Deputados. Sim. Então você vai ver nomes do PSD correndo por aí, do próprio, enfim, de partidos desse centro político, mas que está sempre, cujos votos para o governo são sempre uma questão, o governo está sempre correndo atrás. Me parece que a conversa sobre a sucessão, então, ela está dominada por essa lógica. O senhor acha não que vai concordo. ter uma alternativa? Eu não concordo que está necessariamente dominada por essa lógica, porque assim, a questão da presidência da Câmara dos Deputados, muito embora possa sofrer influência política do governo, ela é uma questão interna. E aí o que acontece? Cada deputado ele vai votar de acordo com vai apoiar o presidente que ele acha que vai abrir mais portas ou que vai ajudá-lo mais ali com as relatorias, com as comissões, com o que quer que seja, a uma composição política. Hoje o presidente da Câmara dos Deputados é uma pessoa inteligente que consegue fazer esse traquejo, o Lira, ele consegue trabalhar ali com a maior parte da Câmara dos Deputados sem gerar tantas insatisfações quanto outros geravam no passado. Então, é bem possível e provável que ele tenha, seja uma das pessoas que mais vai influenciar nesse processo aí do seu sucessor. Necessariamente vai ser o dele que vai ser escolhido? Óbvio que não, porque cada partido vai conversar com os outros candidatos, cada deputado, e aí cada um vai fazer o seu juízo de valor. O voto para a presidência da Câmara dos Deputados, ele é secreto e ele não depende de orientação partidária, ou seja, cada deputado pode votar no presidente, no candidato à presidência que achar melhor, sem dever nenhum tipo de explicação e não tem como o deputado sofrer um constrangimento político pelo seu voto para a presidência da Câmara dos Deputados, né? A propósito, recentemente o Valdemar Costa Neto, do presidente do PL, assinou para a possibilidade do partido ter uma candidatura própria para a presidente da Câmara. Como é que você avalia esse lançamento de uma candidatura por parte da oposição? Não chegou até o meu conhecimento ainda quem seria o candidato deles, qual que é a pretensão deles, enfim. Uhum. O PL liderar a Câmara dos Deputados te parece algo perigoso ou depende muito do nome específico? Depende de quem for, depende do nome específico. O Cidadania já esboçou algum movimento com relação à sucessão aí na Câmara dos Deputados? Hoje ainda não, tudo são articulações políticas, a gente tem conversas, mas são conversas ainda muito no início, né? Nós vamos ficando por aqui hoje. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso escritório. Prazer. Boa tarde, muito prazer. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Não se esqueçam aí de acompanhar o Congresso em Foco, que está começando com essa iniciativa aí inovadora. Parabéns a vocês e muito obrigado a todos vocês também. Vocês não deixem de se inscrever, não deixem de curtir o vídeo e até a próxima.